Oi pessoal, me acompanhem na minha iniciação científica. Vestida do meu jalequinho, hoje nós vamos filtrar amostras. Primeiramente eu ligo a capela de fluxo laminar, tem esses vários botões para ligar. E aí depois que a gente liga, temos que limpar, claro, né gente? Porque eu trabalho com microplástico, então tem que estar tudo muito limpinho. Então, passo todo o álcool por todo lugar possível para tentar eliminar o máximo possível de contaminação. Passo das bancadas também, não só na capela. E depois que eu faço a limpeza, eu comecei a filtrar água. Por quê? Porque precisa lavar os equipamentos com água filtrada. E tinha pouca água filtrada. Então eu tinha que fazer mais água filtrada, usando o kit de filtração que vocês vão ver mais pra frente. Aí sou eu pegando água destilada e botando num becker de 1000 ml, no caso 1 litro. Depois que eu faço isso, eu boto de volta, né? E aí eu vou começar a montar o kit de filtração para poder filtrar a água destilada. Porque a água filtrada, no caso, ela meio que não tem nenhuma impureza, sabe? Então, por isso que a gente usa essa água para poder limpar os equipamentos, para evitar que tenha contaminação nos equipamentos e assim contamine as minhas amostras. Depois que eu monto o kit de filtração, eu pego um filtro GF e coloco lá, pego a parte de cima, onde levar o líquido, e ponho essa presilha para ficar firmezinha. Eu ligo a bomba a vácuo e depois eu vou pegar o becker com a água e com muito cuidado eu vou pôr essa água lá no recipientezinho. Esse recipiente que tá lá com a presilha tem 300 ml, então eu derrubei um pouco de água no início sem querer. Então tem que ficar botando a água de pouquinho em pouquinho e esperando a água descer. Aí, esse não é bem o meu trabalho de iniciação científica, né? Não é filtrar água. O meu trabalho hoje nesse videozinho de vlog para vocês é para mostrar a filtração das minhas amostras, porque no dia anterior a esse que eu tô fazendo o vídeo, eu fiz umas amostras. Isso sou eu mostrando um pouco da água que está sendo filtrada para vocês. Então, voltando ao que eu tava falando, eu fiz as minhas amostras com a solução e deixei o dia todo digerindo. Aí, eu tô esperando da hora, enquanto eu esperei da hora de tirar as amostras da estufa, eu filtrei a água porque precisava de água para poder limpar as vidrarias, como eu já tinha falado para vocês antes. E essa sou eu esperando. Isso é porque o vídeo está acelerado, tá, pessoal? Mas demora, viu? Depois é só tirar todo o equipamento para poder tirar o filtro. Esse filtro não é muito importante. O mais importante nesse momento é só a água para poder pôr nessas garrafas que estão com o alumínio em volta. E assim, gente, tem coisas que são plástico e que é impossível evitar por exemplo, essas garrafas, elas são de plástico. Infelizmente não existem garrafas que fazem essa função de vidro, então a gente tem que usar de plástico mesmo. Depois que eu fiz tudo isso, eu peguei uma parte do kit de filtração para poder lavar. Por quê? Porque eu botei água destilada. Então a água destilada ela é pura, mas ainda tem impurezas nela. Então assim, tive que pegar. E como é que eu vou lavar? Usando água filtrada, que eu tanto falo pra vocês. Eu pego e passo por toda a vidraria pra eliminar o máximo possível de contaminação. Porque, né? Tava usando água destilada. Depois que eu faço isso, eu deixo secando um pouquinho pra começar a fazer. E aí já tinha dado a hora de tirar as minhas amostras. Essa amostra que eu vou mostrar pra vocês agora é a água da lavagem do Recife, que eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando com Recife de Bractodontes. Então eu pego o Recife lá, uma amostra, né, de Recife, e lavo e misturo essa água com a solução.
depois eu montei de novo o kit de filtração, porque ia começar a fazer a filtração das minhas amostras. E realmente agora é o meu trabalho, da minha iniciação científica. E aí eu tampei com papel alumíniozinho, pode tampar com placa de Petri também, mas pra não sujar a placa, sabe? Aí você tem que dar uma mexidinha e depois que você mexe tem que esperar 3 minutos pra poder assim, o plástico que tava sentado subir. Aí eu peguei placas de Petri de vidro, né? Porque dessa vez agora o importante, assim que eu filtro minhas amostras, é o filtrozinho, o filtro GF. Esse filtro eu tenho que pôr nessas placas de Petri e depois pôr na estufa de novo para poder secar. E amanhã, né, no caso no dia seguinte, tirar e pôr numa placa de acrílico. Como eu disse, tem coisas que não dá para evitar o plástico, tipo a placa de acrílico, sabe? Mas aí é só, se vinha na sua amostra, você contabiliza lá que não é microplástico realmente que veio do Recife. Depois de lavar placas de Petri com água filtrada, eu peguei cada placa e saí secando. Por quê? Porque eu preciso dessa placa seca. Porque o filtro que eu vou pôr aí vai estar úmido. Então, se a placa tá úmida e o filtro tá úmido, pode acontecer do filtro grudar na placa. E aí, no outro dia, quando estiver seco, o filtro é muito sensível, sabe? Quando fica seco. Então, ele pode acabar quebrando facilmente. Então, para evitar isso, tem que estar bem sequinha a placa, para pôr só o filtro úmido. Depois que eu fiz isso, eu tenho que escrever em cada placa de Petri o que é que tem nessa placa, tipo, é do tal Recife, de tal dia, de tal praia, para poder identificar e não misturar as coisas. Aí agora eu estou pegando o filtrozinho, mostrando para vocês, para pôr de novo no meu kit de filtração e filtrar a água da lavagem dos meus recifes. Então, gente, eu despejo só a parte líquida e um pouquinho de nada do sedimento. Por quê? Porque quando tem, assim, se você pôr um líquido que tem muita areia, vai entupir muito fácil o filtro, tipo, vai parar de filtrar, entendeu? Então aí você vai ter que pôr vários filtros. Então eu evito pôr a parte que tem o sedimento e eu ponho só um pouquinho mesmo, um pouquinho de nada. Então eu geralmente boto todo o líquido e quase nada do sedimento. Depois disso eu ponho na placa de Petri. No caso, eu vou filtrando a amostra assim, aí depois que eu filtro, desligo a bomba, tiro o filtro e ponho na placa de Petri. Esse é o processo, e é um processo relativamente chatinho, porque você tem que estar filtrando, parando, mas enfim, faz parte. Depois que eu fiz isso, eu peguei e levei tudo pra pia pra lavar com água filtrada. Por quê? Porque, como eu disse, tem um pouco de sedimento. Então, assim, esse sedimento poderia ir para os meus outros filtros, que não são da mesma coisa, porque eu filtro água de lavagem e filtro a solução com os bichos. Então, assim, eu fiz primeiro a água da lavagem. Eu poderia ter feito os bichos, sim, só que, tipo, não tava na hora ainda. A única coisa que estava pronta na estufa era a água da lavagem. Então, eu tinha que pegar a água da lavagem. Aí agora eu tô mostrando pra vocês a água com os bichos que foram digeridos. Então, assim, para o meu filtro não sair sujo com areia, sendo que não tinha nada a ver com a areia, né? Porque eu tava trabalhando com a solução dos bichos, eu lavei, entendeu? Para não ficar resíduo das outras amostras, que não tem nada a ver. Aí eu faço aquele procedimento, mexe um pouquinho e depois tem que esperar mais 3 minutos para poder as partículas menos densas levantarem e poder filtrar. E uma coisa que vocês vão perceber quando eu filtrar agora é que o filtro vai ficar bem mais escuro. Não sei se deu pra perceber, mas o filtro da água de lavagem fica relativamente limpinho, tipo, não fica
com uma cor forte. Mas quando você, no caso eu, né, quando eu filtro a amostra dos bichos, o filtro sai bem escuro. E é uma coisa que eu acho relativamente engraçada, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês verem e perceberem a diferença. Então, gente, é basicamente isso que eu faço lá no laboratório. Eu fiz muito mais coisa, porque tem que limpar tudo e tal, e, tipo, demora muito. Esse vídeo tem menos de 20 minutos, mas eu passei praticamente 4 horas fazendo tudo isso. No caso, fazendo as amostras, limpando e fazendo tudo de novo. Enfim, é um processo, e o mais legal de tudo isso, só que não, é que você tem que fazer isso tudo em pé. Não tem cadeira pra sentar, porque é plástico, né? Então tem que fazer tudo em pé. Pois é, gente, o pescoço dói e os pés dói, viu? Então é um trabalho difícil, não ache que é um trabalho fácil não, viu? É isso, gente, beijos e até a próxima.